Então vamos lá, gente. A gente parou na questão de número 6, né? Na aula passada. Vamos dar continuidade. A questão de número 7, aquela lista que eu coloquei lá no Google Sala de Aula para comentar com vocês, né? A questão de número 7 diz, ó, Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em um trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelha quando iluminado sobre a luz do sol, ou seja, sobre a luz branca, né, que tem todas as cores. Então, nessa cor padrão, este vestido a gente via na cor vermelha. Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido. Sabendo-se que a passarela onde Ana Maria vai desfilar será iluminada agora com luz monocromática verde, podemos afirmar que o público perceberá seu vestido como sendo, então, sob luz branca, né? Este vestido se apresenta na cor vermelha, só que ela vai entrar num ambiente que vai ser iluminado apenas com luz verde. Então, qual vai ser a cor do vestido, pessoal? Você vai perceber, né, que vai ficar preto porque vai absorver. Isso. Então, o vestido vai aparecer na cor preta. Porque se ele é vermelho sob luz branca, quer dizer que ele reflete apenas a cor vermelha, né? A cor dos corpos são a cor que ele reflete. Se ele vai ser iluminado com uma cor diferente de vermelho e branco, né, que são as duas cores que ele vai conseguir refletir, o branco ele reflete porque tem todas as cores, incluindo o vermelho, né? Por isso que a gente consegue ver o vermelho. E se eu iluminar este vestido também com vermelho, ele vai mostrar a cor verdadeira. Mas qualquer cor diferente de vermelho e branco, ele vai absorver. E se ele absorve, não volta luz para o nosso olho, não volta cor para o nosso olho. E a ausência de cor, né, quando eu me refiro à luz, é o preto. Certo, pessoal? Então, tem dúvidas aqui? Todo mundo conseguiu entender? Dúvidas? Ficou claro, né? Então, vamos para a próxima. A figura mostra a bandeira do Brasil de forma esquemática. Sob luz branca, uma pessoa vê a bandeira do Brasil com a parte 1 branca, a parte 2 azul, a parte 3 amarela e a parte 4 verde. Então é a cor que a gente habitualmente vê a bandeira do Brasil sob luz branca, não? Que é a composição de todas as cores. Se a bandeira for iluminada com luz monocromática amarela, a pessoa verá provavelmente. Então vamos esquecer os itens, né? Vamos analisar as cores da bandeira sob luz amarela. A parte 1 vai ser apresentada de que cor, pessoal? Amarela. A parte amarela. Por quê? Porque a luz, como é amarelo, a luz vai bater e vai refletir amarelo. Isso, como a cor aqui é branca, né? Ela vai refletir todas as cores. O branco é a junção de todas as cores. Então, se ela reflete todas as cores, vai refletir também o amarelo. Então, a gente vai visualizar a região 1 amarelo, certo? A região 2 vai ser de que cor? Agora essa eu não sei. Verde. A região 2 só reflete que cor, normalmente?
pensei em preto, só que eu não sei se seria preto, porque é mais fraco, né, a luz amarela. Não tem relação com a intensidade da luz, né? É simplesmente se ela reflete ou é absorvida. Então é preto. Eu Isso, acho que é preto. isso. Essa região 2 só vai refletir azul. Aqui só reflete azul. Ou branco. O branco porque tem todas as cores, incluindo o azul. Então ela só reflete o azul, né? Por que o branco também a gente vê essa região azul? Porque no branco tem o azul dentro, né? Ela é a união de todas as cores. Então essa região 2 reflete o azul. Se eu estou iluminando apenas com luz amarela, ela vai ser absorvida. Então, se a luz é absorvida, não volta para o meu olho e eu vejo preto, a ausência de luz. A região 3, que é amarelo, Fica amarelo, não? isso, ela vai refletir amarelo e branco, né? Então, o amarelo vai retornar, eu vou visualizar a região 3, amarelo. E por último, a região 4, que é normalmente verde, né? Sobre luz branca. Sobre luz amarela vai se apresentar de que cor? Preto também. Isso. Pronto, então a gente viria a bandeira do Brasil, né? Quando iluminada apenas com a luz amarela. A região amarela, a 2 preta, a 3 amarela e a 4 preta. Então, qual seria o item correto? 1 amarelo e 2 preta? Correto, né, pessoal? 1 amarela e 2 preta. A B está dizendo que a parte 1 é amarela e a 2 é verde, não. A C está dizendo que a parte 1 é branca, não. E a D está dizendo que a parte 1 é branca, não. Então, item A. Entenderam, pessoal? Aqui alguma dúvida? Não pode perder uma questão deste tipo em prova, né? Então vamos para a próxima. Marília e Disseu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a alternativa em que estão corretamente representados o feixe de luz que permite Disseu ver Marília. Então, olhem a ordem, né, pessoal? Eu quero a representação do feixe de luz que permite Disseu, o observador aqui no caso vai ser o Disseu, ver Marília. Marília seria o objeto. Professor, qual a diferença entre A e a C? A e C. Ó, tá vendo? As setinhas, elas indicam o sentido do feixe de luz. O que está dizendo aqui? Está saindo um feixe de luz entre a A e a C, né? O feixe de luz está saindo da lâmpada, batendo na Marília e indo até Disseu. Na C, ó, eu tenho 2 feixes de luz, um saindo da lâmpada e um saindo do observador. Ah, entendi. Eu acho que é a A. Lembrem de como é formada a visão dos objetos, né, pessoal? Vamos lá relembrar aqui, ó. Eu tenho aqui um objeto. Minha briga para mudar de cor. Vamos lá ver se eu consigo aqui. Pronto, eu tenho aqui um objeto, que é uma pessoa no caso, não?
eu tenho um feixe de luz. Este feixe de luz, ele tem que bater no objeto. Esse bicho aqui sempre me trola, não muda de cor. Então, vou levar para aqui que é branco. Aqui o sujeito. A luz tem que bater primeiro no objeto e refletir para o olho do observador. É assim que as imagens são formadas. A luz bate no objeto e retorna para o olho do observador. Toda a imagem é formada assim, certo? Então, o que está dizendo aqui o item A? A luz está incidindo do objeto, está refletindo para o olho do observador. Então, exatamente o que a gente quer, né? Nesse caso de Seu vai ver Marília. Certo? Essa é a ordem. A luz, ela incide sobre o objeto, aquela luz é refletida e volta para o nosso olho, formando a imagem do objeto. O que está dizendo o item B? Uma coisa absurda, né? A luz primeiro vai para o olho do observador, e do olho do observador é refletido para o objeto. Eu não sou nem o Superman, né? Para sair luz do meu olho. Então aqui é um absurdo, certo? No item C está dizendo que sai luz tanto do observador quanto da fonte. Outro absurdo também, não sai luz do nosso olho. O nosso olho apenas recebe a luz que é refletida do objeto. E aqui é a mesma coisa, está dizendo que a luz sai do nosso olho para a lâmpada e para o objeto. Mais absurdo ainda, não? Então, realmente o item A é o único item correto. Certo? É assim que os objetos são... As imagens do objeto são formadas no nosso olho, né? A luz incide no objeto, é refletida, retornando para o nosso olho e formando aí as imagens. Ficou claro aí, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Não? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vamos para a próxima. Essa foi uma questão do Enem, pessoal. A figura abaixo mostra um eclipse solar no instante que é fotografado em 5 pontos diferentes do planeta. Então a gente sabe, né, que a observação de um eclipse depende da região onde a gente está localizado. Então pode ser que tenha um eclipse hoje, mas a gente não veja, não observe nada do fenômeno pela localização, né? Ou pode ser que em algum momento, ou pode ser não, acontece de outros momentos a gente ser privilegiado e poder observar este fenômeno devido à localização, certo? Então eu tenho aqui a ilustração, né? Tenho aqui o planeta e eu vou tirar 5 fotos do eclipse em regiões distintas do planeta. E 3 desses registros estão reproduzidos nessas figuras, né? Estão representadas nessas ilustrações. Aí perguntas. As fotos poderiam corresponder respectivamente aos pontos. Então, como é que a gente pode aqui ter a noção, né? Quais fotos iriam corresponder? De quais pontos iriam corresponder essas fotos? Primeiro, olhe para a região 1, pessoal. A região 1, eu vou observar algum resquício que seja do eclipse? Acho que não. Região, na 3, Na 1.
Ah, não. Isso, se você olhar para a região 1, é um ponto fora da sombra e da penumbra, né? Então eu não vou observar nada, porque a observação do eclipse eu tenho que estar dentro da região de sombra, que eu iria observar o eclipse total, né? E se eu estiver na região de penumbra, eu iria observar o eclipse parcial. Então, como a região 1 ela está fora dessa zona de sombra e de penumbra, eu posso descartar tudo que tenha um aqui. Certo? Então, entender item é então descartar. Professor, eu sempre fico com dúvida nessas questões, porque, por exemplo, assim, quando tá acontecendo o eclipse, aí no meio que tá os planetas, tipo, no 3 que tá tendo a sombra, eu sempre fico confuso, porque pra mim era pra ser uma lua cheia por causa da sombra, né? Só que eu não sei se é, porque pra mim a sombra ela faz 360 total naquela região. Isso. Eu não tenho nenhum ponto aí de eclipse total. O eclipse total ele teria que estar exatamente na região de sombra, né? Bem nesse ponto aqui de sombra, bem no meio. Quanto mais afastado eu tiver deste ponto de sombra, certo? Menor vai ser a parcela da lua encoberta, né? Que eu vou ver. Então observe que o ponto 3 e o ponto 4 estão bem próximos dessa região de sombra, né? Estão vendo aí? Então, agora eu tô percebendo. 3 e 4 estão bem próximos do ponto de eclipse total. O que quer dizer isso? Que nesses pontos eu vou ver a Lua quase que totalmente encoberta. Então essa primeira situação aqui ou é 3 ou 4. Qual é a única alternativa que pode ter como resposta aqui, pessoal? Ah, Isso. Certo? É a única opção em que eu tenho um eclipse quase total, né? Observe que o item 2 está mais afastado dessa região de sombra. Então a Lua ela já vai estar, no caso aqui do ponto 2, né? Eu já vou ter uma menor porção da Lua encoberta, porque ela está distante do ponto de sombra. Certo? Então aqui pelo item A, ou pela exclusão, né? A gente tem que este segundo ponto corresponde à região 5 e o terceiro aqui é a região 2. Tá? E o primeiro é o 3. Pronto, só por exclusão eu soube aqui, né? Eliminei e encontrei o item correto. Mas se você também observar os raios de luz, ó, vamos pegar esses dois raios que estão saindo da parte inferior, certo? Esses feixes de luz estão indo para a região, esses dois feixes aqui que estão saindo da parte inferior. Pronto. professor, a óptica não tem muito cálculo, não? Não, muito não. Mas tem também. Na aula passada a gente fez mais cálculo, né? Agora a gente está vendo mais conceitos mesmo. Então observe essa parte inferior, pessoal, ela está iluminando aqui a parte superior da Lua, né? Então todos esses pontos que estão aqui, né, nessa parte superior, 1, 2 e 3, a gente vai ver
a parte inferior da Lua. É como se a gente visse aqui a parte inferior, né? Se eu pegar esses raios de cima, não, esses raios projetados aqui, eles vão mostrar a parte inferior da Lua. E se eu pegar o contrário aqui, os que está saindo do extremo superior aqui do Sol, eles vão projetar embaixo, nestes pontos que estão embaixo, a parte inferior ou superior do Sol. Deixa eu ver aqui se tem mais claro, não? Esses raios aqui estão iluminando a parte inferior da Lua. Então, como a luz que forma a imagem, o que eu vou ver é o que a Lua, o que essa luz está iluminando. Então, essa parte inferior, ela vai iluminar essa parte inferior da Lua. Então, todos os pontos que estão aqui em cima, que estão sendo iluminados por essa parte inferior, é como se eu pudesse ver a parte inferior da Lua. E aqui os raios que estão iluminando a parte superior, né, que estão vindo da parte superior do Sol, vão iluminar a parte superior da Lua. E como a parte que é iluminada é a que eu vejo, todos os pontos que estão na incidência dessa luz superior aqui do Sol, eu vou ter uma visão superior da parte superior da Lua. Tá? Então, dependendo da região que eu esteja observando o eclipse, também eu estou vendo, né? Eu tenho uma perspectiva diferente do eclipse. É exatamente o que está sendo representado nessas figuras aqui, né? Dependendo do ponto, eu vou ter perspectiva diferente da visão daquele eclipse, tá? Então, realmente, ó, essa região 5 está sendo iluminada pela parte superior desses raios que estão vindo da parte superior do Sol. Então, eu estou vendo a parte superior da Lua. E o 2, ó, está sendo iluminado pela esses raios que estão saindo da parte inferior do Sol. Então, eu vou ver a parte inferior da Lua. E aqui a gente tira essa dúvida que a gente teve, né? Que a gente achou apenas por dedução, né? Será que é o ponto 2? Perdão, 3 ou 4? O 3 está sendo iluminado pela parte inferior. Então, exatamente o que eu tenho aqui, ó. Eu estou vendo a parte inferior da Lua. Então, realmente é o 3. Como seria o 4? O 4 eu iria ver exatamente o oposto. Eu iria ver quase que um eclipse total também, mas com a parte superior da Lua, né? Que seria o 4. Então, realmente é o nosso item A. 3, 4 e 2. Dúvidas aqui, pessoal? Conseguiram fazer essa análise? Que é isso, não ia saber nem chutar essa. É só seguir aquela definição primordial da óptica, né, pessoal? A formação de imagens. Eu só vejo um objeto quando a luz bate no objeto e reflete com o meu olho. Então, se a luz está iluminando a parte superior de um objeto, é essa parte superior que eu vou enxergar. Se a luz está batendo no meio do objeto, é a parte do meio que eu vou enxergar. E assim sucessivamente. Eu enxergo a parte que está sendo iluminada pela luz. Então, exatamente o que a gente tinha que fazer aqui, né? Qual é a parte da Lua que está sendo iluminada em cada região? E é aquela parte que está sendo iluminada que eu vou observar a olho nu, né?
Vamos para a última. O Ezequiel estava pedindo a questão de cálculo, né? Aí. Vamos lá. Ó. No dia 3 de novembro de 1994, ocorreu o último eclipse total do Sol deste milênio. No Brasil, o fenômeno foi mais bem observado na região sul. A figura mostra a Terra, a Lua e o Sol alinhados, num dado instante durante o eclipse. Neste instante, um observador no ponto P para um observador no ponto P, o disco da Lua encobre exatamente o disco do Sol. Ele vai ver ali um eclipse total, né? Observe que a figura não está em escala. Sabendo que a razão entre o raio do Sol e o raio da Lua, é a primeira informação que ele dá, a razão, a divisão, né, entre o raio do Sol e o raio da Lua é 400. E que a distância do ponto P ao centro da Lua, distância de P até a Lua, é 3,75 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Calcule a distância entre o ponto P e o centro do Sol. Então, a gente quer saber a distância entre o ponto P e o Sol. Cris, eu não vi na aula passada. O que significa RSE, RS, RL, DP? Não, aqui é a questão que está dizendo. Raio do Sol ele chamou de SL, RS. Raio da Lua ele chamou de RL. É a questão que está fornecendo, né? Aí ele disse que a razão, a divisão entre o raio do Sol e o raio da Lua, RS e RL, é 400. Ok? Ok, mas a fórmula, qual é a fórmula mesmo? Então, a fórmula em óptica geométrica, você vai ter que encontrar alguma relação de figuras, né? Figura geométrica, e fazer uma relação de proporção. Então, é bom tu assistir a aula passada, Ezequiel. Certo? Tá gravado lá no canal. Oi, Duda. Só uma pergunta. É porque eu tô vendo aqui meu caderno, que eu tava anotando, sendo que eu já tenho anotado a primeira até a sexta. Foi uma atividade que o senhor passou ou foi só porque o senhor estava resolvendo? Não, essa lista é só para comentar com vocês. A atividade eu vou passar essa semana. O senhor estava resolvendo essa lista aula passada, né? Isso. Ah, sim. É a continuação. Mas não é atividade ainda, certo? A atividade eu vou passar essa semana. Eu sei, porque eu estava anotando aqui, eu não me lembrava de ter entregado, eu pensava que eu só tinha anotado sem entregar. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver se eu consigo agora trocar a cor desse negócio. Ó, se você observar aqui, ele dá essa distância do ponto P até o ponto L, né? Até o centro da Lua. Distância do ponto P até o centro da Lua, que é de 3,75 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Eu tenho aqui o diâmetro da Lua, o diâmetro do Sol. Então, como eu disse, em óptica geométrica, eu tenho sempre que achar figuras semelhantes e fazer uma correspondência, uma associação. Se você observar aqui, esses segmentos, né, estão sendo formados pelos raios de luz. Com o diâmetro da Lua, eu tenho um triângulo. Tem a formação de um triângulo, certo? Eu tenho um triângulo
E se eu observar também deste ponto ao diâmetro do Sol, eu tenho um triângulo maior. Este ângulo aqui faz parte dos dois triângulos, né, deste menor e do triângulo maior. E esses ângulos também são idênticos, né? Então, correspondentes à mesma inclinação do raio de luz. Então, são triângulos com os mesmos valores nos ângulos, são triângulos equivalentes, né? Um é uma ampliação do outro. Então, eu posso... Professor, quando a gente fala a palavra equivalente, a gente quer dizer que eles são proporcionais, é? Isso. Um é a ampliação do outro, ou um é a miniatura do outro, né? São proporcionais. Então a gente pode comparar, pessoal, a base deste triângulo com a base deste triângulo, a altura do triângulo com a altura do triângulo maior. Então, se eu pegar essa distância do ponto P até o raio do Sol, agora eu posso comparar, né? Essa distância ele deu, essa distância aqui foi de 3,75, né? Vezes 10 elevado a 5, deixa eu passar aí. Ele quer que a gente encontre essa distância do ponto P, essa distância maior, até o Sol, né? Vou chamar aqui de X. Então vamos comparar o diâmetro da Lua com o diâmetro do Sol. O diâmetro da Lua está para o diâmetro do Sol, assim como essa distância de P até a Lua vai estar para a distância de P até o Sol. Certo? Comparei a base do triângulo menor com a base do triângulo maior. A altura do triângulo menor, distância de P até a Lua, com a altura do triângulo maior, que é a distância de P até o Sol. Exatamente o que ele quer. Certo? Observe que eu mantenho aquela relação, né? Aqui, só unidades referente ao triângulo menor. E aqui, só unidades referentes ao triângulo maior. Então vamos lá, substituindo. O que é o diâmetro da Lua, pessoal? Aqui ele fala em raio, né? Eu posso achar o diâmetro a partir do raio? Alguém lembra como encontrar o diâmetro a partir do raio? Quanto é que vale o diâmetro de uma esfera, pessoal? 360 é isso? Não, em função do raio. 3,16? O diâmetro é 2 pi radiano, né? Eu acho. Não lembro. O diâmetro é 2 vezes o raio, pessoal. É isso mesmo. Se você olhar aqui, o diâmetro é essa distância de uma borda à outra da circunferência. Então aqui o diâmetro, ó, a distância de um extremo ao outro da circunferência. Isso a gente chama de diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. O raio é a distância do centro à circunferência. Então, para fazer essa distância de um extremo a outro, eu pego 2 vezes o raio. Então, a gente já pode trocar o diâmetro por 2 vezes o raio, né? Vamos lá, substituindo. O diâmetro da Lua é 2 vezes o raio da Lua. O diâmetro do Sol, 2 vezes o raio do Sol. A distância do ponto P até a Lua é 3,75 vezes 10 elevado a 5. E a distância do ponto P até o Sol é o que a gente quer descobrir. Simplificando aqui, ó, posso cancelar o 2 com 2.
E eu vou passar tudo que é referente a raio para um lado e distância para outro. Então eu vou trocar aqui, ó, de posição estes dois termos, né? Eu posso trocar porque é o meio pelos extremos. Então eu vou passar de distância do ponto P ao Sol, trocar no lugar. Se eu não entendi, peraí, você vai trocar de posição, assim, trocar de membro? Isso. É a mesma coisa que fazer meio pelos extremos. Eu posso trocar essas diagonais sem interferir no resultado, certo? Eu sempre posso fazer isso. Então, esses termos aqui, eles podem trocar de posição. Você sempre pode fazer isso quando está fazendo o cálculo de proporção, certo? Então, eu vou trocar 2RL, 2 vezes raio do Sol, quer dizer que eu cancelei já o 2, né? Trocar o RL com o DPS. Então vai ficar a distância do ponto P ao Sol dividido por 3,75 vezes 10 elevado a 5 RS dividido por RL. Pronto, troquei. Você sempre pode fazer isso numa proporção. Vamos trazer para cá, né? Ó, por que eu fiz isso, pessoal? Ele deu essa informação aqui, ó. RS dividido por RL, a razão do raio do Sol pelo raio da Lua, é 400. Por isso que eu fiz essa troca, certo? Que agora eu posso encontrar essa distância do ponto P até o Sol. RL dividido por RL, a questão fornece que é 400. E aqui eu tenho 3,5 vezes 10 a 5. Quando não tem nada, eu posso colocar um meio pelos extremos. Uma vez D. E aqui eu tenho 400 vezes 3,75. Ó, 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 0,75 dá 3, né? 12 com 3 dá 15. Então, quando eu peguei só o 4, não peguei 400, eu acrescento os 2 zeros. O 10 elevado a 5 eu só repito. Pronto, está aqui a distância entre o ponto P e o Sol em quilômetros. Se você quiser colocar em notação científica, este número é menor do que, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, eu tenho que colocar a vírgula entre o 1 e o 5. Né? Só que para colocar a vírgula aqui eu deixei 3 casos após a vírgula, então eu tenho que acrescentar 3 aqui no expoente. Então 5 mais 3, 8. Aqui a distância entre o ponto P e o centro do Sol. Né? 150 milhões de quilômetros. Dúvidas aqui, pessoal? Pronto, eu vou colocar esses rascunhos lá no Google Sala de Aula para vocês. E a primeira lista do bimestre, né? Aí depois de comentar as questões da lista que vocês vão ter que fazer, a gente já entra em eletricidade, né? E a partir de agosto, pessoal, eu vou
assim, não é obrigatório, mas eu vou fazer algumas aulas extras, igual eu fiz no ano passado com um grupo de alunos, né? Só com questões para o Enem, né? Só com foco no Enem mesmo. Então, a partir de agosto, quem tiver interesse, né? A gente já começa a estudar para o Enem. Certo? Então é isso, boa aula aí na sequência para vocês e até a próxima semana, pessoal. E o pessoal que não está com o nome completo aí, coloque o nome completo para facilitar aqui a nossa vida. Tchau, tchau. Valeu, Até a professor. próxima semana.